Meus amigos, aqui é o professor Marcelo, este é o canal Resenha Forense, de volta ao nosso CPC comentado. Lembrando, curta o vídeo, se inscreva no canal, você pode ajudar o Resenha Forense com apenas R$ 2 por mês no Apoia-se ou no Vaquinha, os links estão aqui embaixo, você pode ser membro do canal, e você tem desconto na livraria TOT e também na livraria Intelectus, tá? Todos os links aqui na descrição do vídeo. Bom, vamos lá, deixa eu sair de cena para deixar a luz aí para vocês, para a gente então comentar o que realmente nos interessa aqui. Né? Hoje a gente começa a falar dos atos processuais, ali o livro 4 do CPC, e a gente vai sessão por sessão. Né? Então a gente entra aqui no título 1, né, que fala da forma, do tempo e do lugar dos atos processuais. Capítulo 1, forma dos atos processuais. Seção 1, atos em geral. Esse é o objeto do comentário de hoje. Tá? Deixa eu só me organizar aqui para que então a gente comece os comentários. Antes, um aviso clássico aqui, não temos aqui um curso de direito processual, tá? Fiquem atentos a isso. Não temos aqui um curso de direito processual, tá? São só comentários práticos. São apenas comentários práticos. Melhor assim, né? Só apenas comentários práticos ao CPC. Então, é um trabalho modesto, tá? É um trabalho de leitura de lei seca, digamos assim, com algum luxo, né? Um pouquinho de doutrina, enfim. Bom, pessoal, falar de ato processual é falar de uma categoria específica de fato jurídico. O meu curso aqui, ou melhor, o comentário aqui eu não vou falar de teoria do fato jurídico, mas já fica uma primeira nota, né? Para o estudo da teoria do fato jurídico, confira o curso clássico de Direito Civil do canal. O link está na descrição do vídeo, tá? A gente tem um curso de Direito Civil aqui isolado, tá? Você pode comprar só a parte geral, por exemplo, e lá você já vai ter uma noção muito boa do que é fato jurídico, da teoria do fato jurídico, enfim, tá bom? Muito bem, superada essa premissa, vamos estudar então os atos processuais. Bem, o processo nada mais é, em termos de sequência procedimental, uma sequência de atos processuais. Né? Então, a petição inicial é um ato processual, uma tutela antecipada é um ato processual, a sentença é um ato processual e assim por diante. E o Código, naturalmente, traz um regramento geral sobre os atos processuais, certo? Então, vamos lá, artigo 188, ou melhor, antes de ler o dispositivo, eu vou trazer aqui uma primeira consideração. Vamos lá, ó. Estudar como, olha o destaque ali, ó, como, deixa eu dar o zoom, estudar como devem ser praticados os atos processuais é apreciar questões de existência e de validade da forma dos atos processuais. Da forma dos atos processuais, ou seja, forma em sentido estrito. No CPC de 2015, o tema é versado no capítulo 1 do título 1 do livro 4, que a gente acabou de ver, né? O capítulo é intitulado justamente da forma dos atos processuais. Que abrange aí os artigos 188 a 192. Não por acaso, os artigos que a gente comenta hoje, né? Tá aqui, ó, já está na lousa. Já está na lousa. Tá? Este é o comentário de hoje, 188 a 192. Vamos lá, então. Começando pelo óbvio, né? Pelo começo. 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando... Vou fazer um jogo de cor aqui, ó. Então, a regra é independem de forma determinada. E a exceção, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se ainda válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Então, nós temos três informações, né? A primeira informação está em amarelo, a regra. Então, o ato processual, em regra, não depende de uma forma determinada. Exceção, quando a lei expressamente exigir uma forma determinada. Aí passa a ser um requisito de validade. Mas,
a lei diz expressamente que, ainda que quebrada a fórmula, a forma, digamos assim, se a finalidade desejada em lei for atingida, então não haverá nulidade, não haverá invalidade. Tá? Muito bem, olha só. Comentário, então. O artigo 188 é de extrema importância para a compreensão da matéria. Nele constam três informações, né, que eu acabei de falar para vocês. A regra é a seguinte: o ato processual não tem forma determinada. A exceção é a seguinte: o ato terá forma determinada se a lei exigir. E a terceira informação não haverá invalidade quando, ainda que inobservada a forma, não haverá invalidade quando, ainda que inobservada a forma, haja vai ficar estranho, será atingimento? Haja atingimento da finalidade essencial do ato. Deu para entender, né? Então, regra: o ato processual não tem forma determinada. Exceção: o ato terá forma determinada se a lei exigir. E não haverá invalidade quando, ainda que inobservada a forma exigida em lei, haja atingimento da finalidade essencial do ato. Então, se a finalidade for atingida, não haverá nulidade. Tá? É isso aí. O artigo 188 do CPC deve ser entrelaçado com o artigo 277, segundo o qual, abre aspas, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. Então, no seu vadimeco aí, puxa uma seta e coloca ver artigo 277, né? Eu não vou comentar o 277 aqui, mas é preciso citá-lo e tá aí na lousa, é só concatenar com a informação do 188, tá? É até redundante. Então vejam, meus amigos, o ato processual, destarte, tem em sua forma a liberdade. O ato processual tem em sua forma a liberdade. Um civilista usaria a expressão forma não defesa em lei, acostumado com o linguajar do Código Civil. Em regra, o ato processual não tem, no plano das validades, formas qualificadas por lei. Em regra, há exceções disso. Quando a lei dispõe formas determinadas para a prática do ato processual, traz um pressuposto de validade, e os civilistas diriam forma prescrita em lei. Ah, Marcelo, mas não é direito civil? Mas não importa, a teoria do fato jurídico não é uma teoria só civilística. É uma teoria que é vocacionada a entender o fato jurídico. E o fato jurídico pode ser civilístico, pode ser tributário, pode ser processual, etc, etc. Tá? Olha só, quando a lei exigir forma e, portanto, vincular algo à forma, solenizando-a, trazendo um elemento do plano de validade, e a prescrição for desobedecida, haverá nulidade. Não necessariamente, mas a regra é que há nulidade. No sistema processual, contudo, há algo um tanto interessante. Pode acontecer
de os vícios serem sanados se o ato realizado de outra maneira atingir o fim essencial. Então, pode acontecer de os vícios serem sanados se o ato realizado de outra maneira atingir o fim essencial. Essa exceção é necessariamente limitada pelos artigos 276 a 283 do CPC, que a gente vai estudar depois, naturalmente, mas ali são previstas, né, onde são previstas, digamos assim, necessárias nulidades processuais. Tá? A gente vai falar disso mais tarde. Marcelo, eu quero um exemplo, eu não estou entendendo. Então vamos dar um exemplo. Exemplo de manifestação da forma livre em nosso sistema. Vejam, as partes podem, a qualquer tempo, juntar novos documentos aos autos. Abre aspas, quando, abre aspas porque eu estou citando lei, já já eu falo onde, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Isso aí está no artigo 435 caput do CPC. Bom, vou colocar aqui do CPC, tá? Normalmente, isso é feito, tem um espacinho aqui que eu não coloquei, normalmente isso é feito através de simples petição. O advogado peticiona em juízo dizendo algo como: requer-se a apresentação dos documentos acostados com esta, ou melhor, nesta peça. Isso é bem comum, né? Olha, juiz, eu requeiro a juntada desses documentos aqui. Olha só. Note-se que a lei não exige petição. A forma de start, portanto, né, é livre. O advogado poderia simplesmente comparecer em cartório e proceder com a juntada dos documentos mediante certidão do escrivão. Aí o escrivão certificaria, né? Olha, certifico que no dia tal, o advogado tal trouxe tais documentos que estão depositados em cartório. É o comum de acontecer? Não, não é o comum. Pode acontecer? Pode. Acontece sobretudo quando o pessoal deposita chave, né, para devolução de imóvel. Acontece também quando o pessoal quer deixar um CD-ROM, né, na época que o CD era mais comum, hoje tem com pendrive, enfim, tá? Pode acontecer, certo? Então, a forma é livre. A forma é livre. Por petição ou por certidão. Ou melhor, vamos colocar assim, por petição ou por depósito em cartório, o que importa é a entrada do documento aos autos. Simples assim. E digamos que houvesse a forma vinculada em lei, haveria nulidade? Em tese, não. Porque a finalidade foi atingida, qual seja, juntar aos autos. Simples, tá? Tem que ser simples. Se você for chato, você vai ser chato. Você não vai resolver o problema, tá? Olha só. Ao comentar, agora eu vou trazer aqui uma nota doutrinária, né? Bastante longa, por sinal. Ao comentar o artigo 154 do CPC de 1973, cuja redação é praticamente idêntica, praticamente idêntica à do artigo 188 do CPC atual, né, de 2015, Francisco Cavalcante Pontes de Miranda dissera o seguinte. Então, Pontes de Miranda disse o seguinte:
Eu vou pegar aqui eu deixei pronto aqui no Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Então, eu não vou ficar digitando. Ele disse, eu já vou ler, tá? Deixa eu só colocar a referência. Só me dê um instante que aí fica certinho. Pronto. E como tem citação, eu vou fazer assim, ó. Fica meio ABNT, né? Olha aí. Aliás, aqui tem um espacinho também. Pronto. Isso está na obra do Pontes de Miranda, tá? O CPC de 73 dizia no 154 isso aqui, ó. Os atos e termos processuais não dependem de forma determinada. Número 1. Senão quando a lei expressamente a exigir, reputando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Praticamente a mesma ideia do artigo 188, agora comentado, e também do 277, né, que a gente vai falar mais tarde. Olha só o que diz Pontes de Miranda. Forma processual e finalidade. O conteúdo das duas... Deixa eu dar zoom aqui. O conteúdo das duas proposições põe com suficiente claridade que se dispensam as formas tabelares, as fórmulas enfáticas, solenes, com que a prática medieval e dinástica conservava ou criava o formalismo dos euremas. O tom demasiado austero com que se parecia decidir os destinos ao se redigirem as escrituras corresponde à civilização pré-técnica, pré-industrial, em que, sendo príncipe titular de direito privado, as limitações ao seu poder bonitário, às suas terras, se revestiam de grave acertamento nas concessões ou criação de relações jurídicas. À medida que os bens móveis, na era capitalística, passaram à frente dos móveis, as ações e os títulos de crédito, simplíssimos em forma, decidiram mais dentro de um cofre do que o teor distributivo e, às vezes, só aparente das escrituras de terras. A forma solene e pomposa entrou em declínio. Isso não quer dizer que não persistam empecendo ou, pelo menos, dificultando o ritmo da vida as formalidades anacrônicas, não raro subpostas às formas novas de negociabilidade e de mobilização. O artigo 154, claro, do CPC de 73, reflete esse estado de coisas e, naturalmente, o artigo agora comentado. Né? Há espaços, a lei prescreve certa expressão ou certa redação escrita. Escasseiam cada vez mais os casos. Quanto à forma e seu fim, o princípio do artigo 154, que fala de finalidade essencial, reaparece adiante no 244, a mesma técnica legislativa do CPC de 2015. Para se requerer certidão, não se precisa assinar requerimento, né, o exemplo aí do Pontes. Infração da lei e validade. A parte final do 154 do CPC de 73, muito parecida aqui, né, com o 188 do CPC atual, supõe que a lei haja exigido determinada forma, aqui tem um P, né, para os atos ou termos processuais, ou para alguns deles, ou alguns, mas, a despeito de tal exigência expressa, afasta a incidência da regra jurídica cogente, de que pode resultar a inexistência, a invalidade, a ineficácia do ato ou do termo, se o que foi feito preencheu sua finalidade essencial. Vamos pegar o exemplo do próprio Pontes de Miranda, né? Olha só o que ele fala. Faltou, por exemplo, faltou a rubrica do escrivão na página, mas nenhuma parte o interessado alegou e o termo foi atendido e produziu os efeitos que dela se esperavam. Não há nulidade, tá? Não há nulidade. Muito bem, vamos ao próximo artigo. 189. Aqui a regra, né? Os atos processuais são públicos. Né? Então, a regra é publicidade, tá? Isso é uma exigência constitucional. Eu já fui mais fã disso, hoje eu tenho minhas dúvidas. Mas tudo bem. Então, a regra é que os atos processuais são públicos. Todavia, tramitam em segredo de justiça os processos. Então, a exceção, né? Quando que é segredo de justiça? Primeiro, em que o exige o interesse público ou social. Vou tentar destacar só o fundamental do inciso, né? 2. Em que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos, guarda de crianças e adolescentes. Pensa assim, direito de família, quase que tudo, né? É segredo de justiça, tá? Inciso terceiro, em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. Vamos fazer assim? Intimidade. É a palavra-chave aí, né? Inciso 4, que versem sobre... um exemplo aqui do inciso 3, né? Por exemplo, informações fiscais. Depois de um Infojude.
Isso está cobertado pelo sigilo constitucional. Então, sobre esse ponto específico ou sobre todo o processo, por que não? Segredo processual, tá? Não é acessível ao público. Inciso 4, que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juiz. Por que tem isso? Porque a arbitragem geralmente envolve, geralmente não, né? Sempre envolve interesse puramente privado e pode ser que as partes queiram proteger os seus interesses privados pelo segredo, né? Se houver a estipulação negociada deste segredo na arbitragem, então a justiça estatal deverá observar também, nesse tanto, o segredo, tá? Para evitar vazar informação, essa é a ideia. Parágrafo 1º agora, do 189. O direito de consultar os autos do processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. Claro, né? Tem segredo de justiça, mas o segredo de justiça não atinge a própria parte ali envolvida, nem ao seu advogado, como é óbvio. Parágrafo 2º. O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença. Não é nem dos fundamentos, hein? É só do dispositivo. Bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação. Então, também disso aqui. Isso é para o terceiro, né? E quando há o segredo processual, claro, né? Se não há segredo processual, qualquer um pode pedir a certidão. Agora, se houver o segredo processual, o terceiro pode, se demonstrar, né? Que demonstrar aqui, ó. Que demonstrar, vou até mudar de cor, ó. Tá roxo. Que demonstrar interesse jurídico. E tem que ser um interesse jurídico. Ah, é porque eu sou jornalista. Não serve. Ah, porque eu tô curioso. Não serve. Você tem que ter um interesse legitimamente jurídico aí, né? Faz todo sentido. Senão, a regra não teria sentido algum. Muito bem. Artigo 190, acho que é o último de hoje, né? Não, penúltimo. É o famoso artigo do negócio jurídico processual, né? Eu nem vou ficar falando muita coisa, que eu acho isso um modismo. Então vamos lá, vai. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes ou durante o processo. Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes a aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão, ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. A doutrina critica um pouquinho isso aí, mas vamos que vamos, né? Ó, comentários rápidos aqui, olha só. O primeiro aviso que parece mais relevante neste tema específico, ou seja, dos negócios jurídicos processuais, né? É o seguinte, não foi o CPC de 2015 que inaugurou os negócios jurídicos processuais. É importante que se diga isso, né? Às vezes eu vejo alguns colegas falando disso como se tivessem inventado a pólvora. Não há nada de novo aqui. Nada, nada mesmo. Ainda em 1990, por exemplo, Hélio Tornaghi, um processualista penal, escrevera que são negócios processuais as manifestações de vontade de que a lei faz depender a eficácia técnica ou o valor jurídico do processo, sendo o caso disso, no processo penal, que é a área do Tornaghi, o perdão e a retratação. São negócios processuais, né? Marcelo, eu quero fonte, eu não acredito em você. Então tá aí a fonte para vocês. Pronto. Certo? Mas enfim, né? Não há muito segredo mesmo. O artigo 190 do CPC traz em si uma cláusula geral dos negócios jurídicos processuais. O CAPT aponta o seguinte, né, vale a pena repetir.
Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes ou durante o processo. Muito bem. Artigo 191, agora sim o penúltimo, né? Mais um artigo sobre negócio jurídico processual, né? Aí se diz, de comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática de atos processuais quando for o caso. Então, podem fixar calendário. É a primeira informação relevante aqui. Então, é a chamada calendarização processual. O calendário, se realmente tiver êxito, né, vincula as partes e o juiz, e os prazos nele previstos somente serão modificados em casos excepcionais devidamente justificados. E a grande vantagem aqui, né, dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual ou a realização de audiência cujas datas tiverem sido designadas no calendário. Então, você não precisa ficar intimando, tá no calendário, a parte que se cuide, né? Só uma observação aqui, ó, observação. A doutrina vem defendendo que é ilícito o calendário, ou melhor, a calendarização processual tendente a burlar a fila de conclusão para a sentença. As partes não podem calendarizar assim, olha, o juiz vai ter que proferir sentença até o mês tal do ano tal. Não pode. Tá? É até bom senso, né? Que senão não faria muito sentido a regra da fila de conclusão, que aliás já foi aqui comentada no CPC comentário do canal. Certo? Vamos lá então, 192, o último de hoje. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa. Então, sem frescura, use o vernáculo. Seja esperto, não vá inventar moda, pelo amor de Deus. Facilite a vida. Parágrafo único. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos quando acompanhado da versão para a língua portuguesa, tramitada por via diplomática ou pela autoridade central ou firmada por tradutor juramentado. Olha, uma observação aqui, né? Observação. O parágrafo único do artigo 192 do CPC tem de ser lido com ressalvas. Porque ele é muito bruto, né? Somente pode ser juntado quando acompanhado da versão para a língua portuguesa. Quer dizer, fica estranho, né? Às vezes você junta ali algo que tem um trecho em inglês, né? Vai ter que fazer uma... O código deixa entender que tem que haver uma tradução super solene. Não, não é o caso. Claro que você pode juntar um pequeno documento com alguns trechos em inglês ou em espanhol, não tem problema, né? Às vezes até um excerto doutrinário, uma sentença estrangeira, por que não? Eu acho que o código aí ele está falando de assuntos mais, digamos, sensíveis, né? Por exemplo, você vai fazer um exequatur. Então, você precisa entender o que está no dispositivo da sentença estrangeira para definir os limites e a eficácia do exequatur, né? Então é para isso que serve o parágrafo único do 192. Não é para tudo, né? Tem um povo que acha que... Uma vez eu vi um advogado falando, olha, há nulidade da sentença porque o juiz citou uma doutrina, um trecho de doutrina em inglês. Não, não tem problema nenhum. Até porque qualquer leigo conseguiria entender o que está escrito ali. Leigo não, né? Mas em tese qualquer advogado pode entender, e se ele não entender, tem o Google Tradutor, né? Então é uma questão de bom senso aqui. Certo, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Então é isso, de volta aí com o nosso projeto, né? Graças a Deus. Eu volto no próximo encontro, já vou ver aqui na lousa. Eu vou falar da prática eletrônica de atos processuais. Aí é uma leitura mais sequinha mesmo. É isso aí, pessoal. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.